todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou comentar a polêmica resolução publicada na semana passada para os professores ingressantes do último concurso aqui do estado de São Paulo, que traz novos critérios polêmicos para avaliação no estágio probatório. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para outros concursos, como Prefeitura de São Paulo, Campinas, Cubatão, provas de mérito aqui do estado, para quem já tem um cargo na antiga carreira, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar aqui o link lá da minha página na Hotmart para você adquirir, beleza? Agora eu vou comentar com vocês a resolução 115 publicada no último Diário Oficial do Estado de São Paulo na última sexta-feira 13. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo o link com a resolução na íntegra. É importante que você, que é professor ingressante do concurso de 2023 ou está esperando convocação para efetivação, é importante dar uma lida completa nessa resolução. Aqui nesse vídeo, eu vou apenas fazer um resumo com os principais pontos, inclusive polêmicos, em relação a essa resolução que vai tratar de como será a avaliação no estágio probatório. Lembrando que é estágio probatório, quando você toma posse e exercício de um cargo público, durante 3 anos você passa por uma avaliação. Após esses 3 anos, que a gente chama de estágio probatório, é que finalmente você ganha a estabilidade no cargo público. Durante esses 3 anos, você não é estável, porque você está passando por uma avaliação. E isso, desde que concurso público existe, temos o estágio probatório. Porém, com essa resolução publicada na semana passada, os critérios ficaram mais rígidos nessa avaliação. Então, quais são os principais pontos aqui da resolução 115? Primeiro, altera o processo de estágio probatório para os professores da rede estadual, trazendo novas regras para o desempenho e avaliação. Vamos ver o que muda na prática, porque antes, a gestão iria fazer sua avaliação, tinha o critério de assiduidade, faltas, atrasos, saídas antecipadas, não ter nenhum processo administrativo, não era algo de outro mundo. Era muito difícil alguém ser mandado embora, vamos dizer assim, durante períodos de estágio probatório. Lembrando que antes dos 3 anos, se for ali avaliado pela gestão que o professor não tem a competência, o comprometimento, a aptidão, precisa avisar com antecedência antes dos 3 anos. O servidor ele tem direito à defesa, tem um processo administrativo e só após isso, e completando os 3 anos, é que acontece o desligamento ou não, e sim a estabilidade no cargo público. Então, quais são as principais mudanças aqui da resolução 115? Primeiro, o estágio probatório deixa de ser de 2 anos e passa a ser 1.095 dias, ou seja, aproximadamente 3 anos. Porque lá na resolução do Estatuto do Funcionário Público Estadual, que é um estatuto antigo, estava disposto 2 anos, mas a Constituição Federal de 1988 diz que o estágio probatório dos servidores públicos são de 3 anos. Esse aumento de tempo significa que o professor vai passar mais tempo sendo avaliado até conquistar a estabilidade. Até aí tudo bem. Agora, vamos para as exigências de formação e carga horária. O professor deverá completar ao longo do estágio um curso específico com carga mínima de 120 horas com frequência de 90%. Esse curso terá de ser realizado durante o estágio probatório, o que já coloca mais pressão sobre o docente, que enfrenta a rotina intensa de trabalho, principalmente aqueles que terão que trabalhar em 2 ou até 3 escolas, porque precisava disso para complementar sua carga horária. Lembrando que esse curso ele vai ser tanto EAD, provavelmente no sistema EFAP, isso já ocorreu em outros concursos, tá? Como também terá
alguns encontros presenciais. Aqui na Prefeitura de São Paulo, no qual eu tenho 2 cargos, estou em estágio probatório, é tudo online, não tem presencial. Já no estado, além do online, também terá encontros presenciais. Avaliação de desempenho. O professor será avaliado em 3 ciclos anuais de 12 meses. Para ser aprovado, é necessário atingir 75% de pontuação, o que envolve não só o desempenho em sala de aula, mas também a participação em cursos de formação e a avaliação dos alunos do SARESP. O principal aqui não será apenas a gestão que irá te avaliar, mas os alunos também, principalmente por meio dos resultados do SARESP. E a gente sabe que a maioria dos estudantes não tem comprometimento com a prova SARESP e acaba até chutando as questões, faz de qualquer jeito. Então, olha só a complicação. Critérios de avaliação. A avaliação será feita com base em diversas variáveis, como presença, participação, performance no SARESP e, inclusive, a opinião dos alunos sobre o professor. Então, se o aluno não for com a sua cara, você está ferrado aqui na avaliação do estágio probatório. Aqui já vemos uma crítica, o fator subjetivo de ser avaliado pela satisfação do aluno, que pode ser problemático, principalmente, né, lidamos com adolescentes e adolescentes estão numa fase complicada, pode levar questões para o pessoal. Por exemplo, não dou uma nota boa, vou ferrar com aquele professor na avaliação dele. Olha só o absurdo. Praticamente, o que eles fizeram? Pegaram a avaliação 360, deram Ctrl+C, Ctrl+V nessa resolução da avaliação do estágio probatório. Isso é um absurdo. E tem outros pontos aqui também. A avaliação envolve vários critérios e é importante entender o peso de cada um deles. Os docentes vão ser avaliados em 3 áreas principais. A primeira, presença em sala de aula. A frequência do professor será monitorada. Ausências, mesmo justificadas, podem impactar negativamente a avaliação. Portanto, o professor não pode ficar doente. Desempenho no ensino e no SARESP. Como eu havia já mencionado, o desempenho dos alunos em provas externas como o SARESP será um dos indicadores principais. Isso significa que o professor será avaliado não só pelo seu conteúdo que ensina, mas também pelos resultados dos alunos das avaliações. Mesmo que o aluno não queira nada, você esteja em uma comunidade difícil, em uma escola sem estrutura, tendo que dar conta de milhares de aplicativos, a culpa sempre será do professor. E se o aluno não tiver comprometimento ou te odiar, não gostar de você, você será prejudicado na avaliação do seu estágio probatório. Nada mais é do que uma educação de clientela. A gente não está formando estudantes, cidadãos, mas sim o cliente. Então, a gente tem que satisfazer o cliente, que é o aluno. Essa é a verdade. Participação em programas de formação. Como se não fosse suficiente o dia a dia em sala de aula, o professor será cobrado por sua participação em cursos de aperfeiçoamento. A resolução exige que o professor participe de cursos específicos, como o programa Multiplica. Então, vai ser obrigatória a participação no Multiplica. E atenda a carga mínima de horas. Agora, os principais desafios e problemas no novo processo de avaliação do estágio probatório. É uma meta quase que absurda para se alcançar. Primeiro, o professor precisa alcançar 75% de aprovação em um sistema que combina fatores objetivos e subjetivos, como a avaliação dos estudantes. Isso cria um ambiente de cobrança constante, sem tempo para adaptação ou margem para erro. Outra questão, a subjetividade, da avaliação pelos estudantes, a avaliação do desempenho do professor também leva em consideração como os alunos percebem o ensino. Isso é muito subjetivo. Às vezes, mesmo o professor sendo competente, a avaliação dos alunos pode ser afetada por outros fatores, como o comportamento da turma ou até questões pessoais, como eu havia comentado. Também você vai ser obrigado a passar por 120 horas de curso, de formação continuada. Então, para quem trabalha em mais de uma escola, está nas escolas PEI, que horas que vai fazer esses cursos,
praticamente o professor não terá vida. E isso vai aumentar ainda mais o assédio moral. Portanto, se você pegar uma gestão que quer ferrar com o professor, você vai estar na mão dessa gestão. Não importa se é escola PEI ou escola regular. A avaliação constante e cobranças por resultados pode criar um ambiente de assédio moral. As gestões escolares vão ter que cobrar desempenho dos professores, e essa pressão pode gerar um ambiente tóxico dentro das unidades. Falta de suporte. Em vez de focar em avaliações punitivas, o ideal seria que o Estado fornecesse mais suporte aos professores, diminuísse o uso dos aplicativos, mas infelizmente não será isso que irá ocorrer. E também que esses cursos de formação fosse para adaptação do professor na rede estadual e não mais algo para se cobrar, para se punir, para prejudicar o professor. Então, infelizmente, já passamos pela questão do concurso, uma prova difícil, a questão da videoaula, a questão das perícias médicas, que professores que estão na rede pedindo exames complementares ou simplesmente ganhando inapto. Então, quer dizer, para ser efetivo não tem saúde, para ser categoria O tem. E agora mais essa humilhação. Isso é um absurdo. Praticamente, ser professor no estado de São Paulo se transformou num filme Jogos Mortais, que passa por várias etapas até chegar ao final. Eu quero ver quem vai chegar vivo até esses 3 anos. Olha, é brincadeira, viu? E por enquanto, até agora, não tivemos aí nenhuma resposta por parte dos sindicatos, como por exemplo a POSP, precisa dessa organização. E era importante já começar o primeiro dia letivo de 2025, o estado de São Paulo, em greve, porque só vai aceitando a goela abaixo, uma resolução atrás da outra, tirando direitos e ferrando ainda mais com a vida do professor, e o professor ficar calado, não tem como. Tem que cruzar os braços, porque esse governo só vai se tocar quando não tiver professor para dar aula. Daqui a pouco ninguém vai mais querer dar aula, ninguém. Ah, eu vou fazer concurso para a prefeitura. Prefeitura de São Paulo, por exemplo, às vésperas da nossa atribuição, soltou uma normativa absurda que ferrou com a vida, principalmente com quem tem acúmulo, por exemplo. Então, olha, a gente tem que ficar esperto e não baixar a cabeça, porque tanto faz Estado ou Prefeitura, a tendência é cada vez mais a situação para os professores piorarem na questão ali das suas carreiras. Tanto faz o efetivo ou o contratado, todo mundo está afundando nesse mesmo barco, certo? E por enquanto é isso. E de mais novidades que eu tiver aqui da rede estadual, eu sempre trago aqui para o canal. Inclusive, na semana passada, eu deixei nas postagens do canal a atualização da resolução sobre a atribuição, que tem agora as datas para os remanescentes do concurso e também os professores especialistas do processo seletivo. E como eu havia adiantado, vai ser mesmo em janeiro para vocês. Então, por enquanto, tem que aguardar a atribuição, no caso dos remanescentes e especialistas do processo seletivo, só em janeiro, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!